Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, impede a Jovem Pan de exercer o jornalismo de forma livre, como garante a Constituição. Muitas repercussões, inclusive no ambiente político. Eu quero chamar a atenção para uma fala de Marcel Van Hatten. Ele é deputado federal do Novo, do Rio Grande do Sul. Ele fez um discurso hoje à tarde na Câmara Federal. Vamos acompanhar. A Jovem Pan lança um comunicado aos seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado. Lula é ladrão. Lula é corrupto. Lula é chefe de organização criminosa. Não falo isso, aliás, apenas com base na minha imunidade parlamentar. Falo isso com base nos autos dos processos julgados em Curitiba, confirmados em segunda instância, também nas instâncias recursais confirmados e que foram anulados por uma decisão vergonhosa do Supremo Tribunal Federal. Mas o TSE diz que não pode chamar o Lula, pelo menos a Jovem Pan diz, com base em decisão do TSE, de ex-presidiário, de descondenado, de ladrão, de corrupto, de chefe de organização criminosa. Deputado Ayrton Faleiro, só falta a Jovem Pan dizer, com base em decisão do TSE aos seus jornalistas, que não podem mais chamar o Lula de Lula. Aí, depoimento de Marcel Van Hatten, ele é deputado federal do Partido Novo do estado do Rio Grande do Sul. Quero a análise de Marco Antônio Costa para abrir a opinião de hoje. Marco, como você avaliou e analisa a decisão do TSE que restringe a atuação jornalística da Jovem Pan News? E queria também o seu comentário sobre essas falas de Marcel Van Hatten. Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe, audiência da Jovem Pan. Olha, é um dia histórico. É um dia histórico na Jovem Pan, é um dia histórico para a imprensa brasileira e não é um dia histórico como um marco positivo, é um dia histórico como um marco negativo. Negativo no sentido de déficit democrático, isso é um ataque à democracia. Isso que a gente está vendo agora acontecer com a Jovem Pan é um ataque à democracia. Por quê? Porque a democracia ela se mede exatamente pela constância, pela pluralidade, pela difusão de informação, pela circulação desse livre mercado de ideias e informações. Quando você tem uma entidade burocrática, qualquer que seja, pode ser um grupo aí de ungidos em Brasília, pode ser em qualquer lugar, que começa a tentar definir o que pode ou não pode ser dito, você inibe naturalmente as pessoas de se comunicarem. Então, o que está acontecendo hoje no nosso país? E isso é gravíssimo e deve ser objeto de muita reflexão, inclusive para as pessoas que vão votar no dia 30. Se você não confere liberdade de imprensa, você tem um problema muito sério. Só fazer um paralelo rápido com as ditaduras que existem por aí no mundo. A primeira coisa que qualquer órgão, que qualquer entidade vai analisar para aferir se aquilo lá, se aquela sociedade é democrática ou não, é a liberdade de imprensa. Se existe canal, se existe emissora, se existem meios de comunicação livres para transmitir informações, debates, ideias, expressões. Quando isso começa a ser tolhido, você naturalmente, isso é direto, tá? Naturalmente, o cidadão ou qualquer pessoa que participa daquele meio de comunicação vai deixar de se expressar. É o que a gente chama de espiral do silêncio. Então, vem uma decisão de um órgão burocrático, não vamos falar esses nomes aqui, né? Não vamos falar siglas aqui. Mas um órgão burocrático lá de cima estabelece uma multa para a Jovem Pan.
estabelece a possível, ou melhor, o possível fechamento da Jovem Pan em caso de reiteradas condutas nesse sentido. Daí o que acontece? O comentarista que aqui vos fala, qualquer um dos comentaristas, naturalmente vai falar, opa, peraí, se eu tocar nesse assunto e o meu chefe não gostar, ou se eu tocar nesse assunto e o meu chefe de alguma forma achar que a Jovem Pan pode ser punida, então é melhor eu não falar. E daí você começa a entrar numa espiral de silêncio onde eu promovo autocensura. Eu vou deixar de falar por quê? Primeiro, que eu não quero que a Jovem Pan seja punida por conta daquilo que eu falo. Segundo, que eu também não quero ser demitido, eu não quero ser colocado de escanteio, eu não quero deixar de poder me comunicar com as pessoas que escutam a gente aqui. Então, você não precisa de muito para ser um autocrata, para ser um autoritário, para ser uma pessoa antidemocrática. Se você tem poder na mão, você consegue usar esse poder em desfavor de muitas pessoas. Porque quando você tira, né, um grupo, que nem a Jovem Pan, de uma comunicação, como nesse caso, para falar de questões relacionadas a determinados políticos, a determinados partidos, e sobre as suspeitas, e sobre as provas, e sobre todos os acontecimentos que ocorreram nesse passado recente com esse partido, a hora que você não pode mais falar sobre isso, naturalmente você percebe que existe um ciclo de opressão. Então, quem for votar no dia 30, que tenha isso muito claro. Existe um grupo de pessoas que pediu para outro grupo de pessoas lá em Brasília que a Jovem Pan fosse tolhida de se comunicar. E a gente está vivendo na pele algo que pode acontecer se esse grupo de pessoas chegar no poder. Sobre o posicionamento do TSE que restringiu o trabalho jornalístico da Jovem Pan, também quero escutar o Felipe Monteiro, que tradicionalmente discorda do que Marco Antônio Costa fala, mas hoje ele fez sinais de concordância. Tô certo, Felipe? Tá certo, tá certo. Vivemos tempos sombrios, tempos que eu nunca vi antes na minha vida, né? Eu até comentei hoje cedo que essa campanha é uma campanha que, para o meu gosto, está muito rasteira, né? Os dois lados se agredindo o tempo inteiro, os dois lados não falando de proposta, e o nosso Tribunal Superior Eleitoral e o STF virou a cara dessa campanha eleitoral, infelizmente, não é? Naturalmente, a justiça eleitoral, ela é uma justiça combativa. Eu já vi inúmeras vezes uma coligação entrar com pedido para tirar a propaganda da outra coligação do ar e vice-versa. Mas eu nunca vi, na minha carreira como advogado, na minha vida como cidadão, uma decisão da justiça adentrar no meio de uma mídia, né, de uma empresa de comunicação como a Jovem Pan. É a primeira vez na minha vida que eu vejo isso, né? Essa decisão, sobre todos os aspectos, ela é bizarra. O sustentáculo da democracia é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela garante a liberdade de imprensa, não é? E quando você tolhe, né, o meio de comunicação, os jornalistas, de colocarem a sua ideia, né, darem a sua notícia, você está afrontando a democracia. Então, essa decisão ela é absurda, assim, né? Eu concordo com o Marco, né? É um absurdo, assim, tem que ser rechaçada. Eu, né, que sou de esquerda, estou na Jovem Pan debatendo já tem algum tempo, eu nunca fui constrangido aqui dentro por ninguém. Nunca pediram para eu... nunca tolhiram o meu pensamento. Nunca tolhiram a minha expressão. Eu sempre fui livre para manifestar meu pensamento, para manifestar minha ideia. Então é absurda essa decisão. É uma absurda decisão. E eu me compactuo com todos os meus parceiros, com todos os comentaristas, com todos os jornalistas da Jovem Pan, que foram tolhidos do seu direito de falar aquilo que eles queriam falar para passar a mensagem, não é? É um absurdo eu estar debatendo com o Marco ontem e ele falou claramente no ar: eu não me sinto à vontade de falar.
Isso é impressionante, né? Isso é surreal. Não existe isso. Infelizmente, estamos indo muito mal, né? A decisão do Tribunal Superior Eleitoral tem que ser rechaçada sob todos os aspectos. Aí eu pergunto, né, cadê aquele pessoal que escreveu a Carta pela Democracia? Cadê aquele grupo que se diz de esquerda, grupo progressista, né, que escreveu a Carta pela Democracia? Cadê a Carta pela Democracia agora? Cadê eles defendendo a liberdade de expressão? Cadê liberdade de imprensa? Cadê? Não há democracia sem imprensa livre. Não há democracia sem liberdade de expressão. Então, eu queria registrar minha indignação nesse momento, como cidadão, como jurista, e que pior ainda mais, estando no meio dessa campanha. Não é? E outra coisa que me deixa extremamente revoltado, a palavra é revoltado mesmo, é que querem tratar a gente como gado. Eles não devem menosprezar a população. Eles não devem menosprezar a sociedade. É um absurdo. Quando você restringe a informação que é chegada ao cidadão, você está falando para ele qual a informação que ele é obrigado a ouvir. E as outras? E as outras informações? Então isso tem que ser rechaçado, porque é democrata. Não dá para 2022 a gente viver esses tempos sombrios, né? Então toda a minha repulsa essa decisão, toda a minha revolta essa decisão. Rapidamente, Marco. No espírito do que o Felipe está falando, inclusive, todos os ditadores que hoje estão queimando no inferno aplaudiriam uma postura como essa que a gente está vendo hoje no Brasil. Todos os ditadores, todos os autoritários, os autocratas, os imbecis aplaudiriam uma decisão como essa. E o que causa espécie, Felipe, é olhar para um monte de colega do meio, um monte de jornalista que hoje parece que foi como qualquer outro dia. Hoje foi mais um dia na vida deles. Vários jornais, vários meios de comunicação sequer deram a relevância devida que deveria... Isso daí é manchete de todos os jornais. Isso não é nota de rodapé. Isso daí é manchete de todos os jornais, com a ênfase devida. Não é esse negócio de comentar en passant, comentar com risadinhas, que nem alguns outros meios de comunicação fizeram. Quer dizer, esse pessoal me lembra muito os vassalos do rei, que ficam cercando o rei, que tem sim viés ideológico, que tem sim predileção por um partido e um candidato. Muita gente desses meios de comunicação, desses jornais, tem predileção por um candidato, ficam lambendo as botas desse candidato na espera de alguma migalha depois. E eu vou te falar, viu? Esse é o tipo de postura, até para fazer uma metáfora, Daniel, na Revolução Francesa, que foi uma revolução sangrenta, tenebrosa, que muito esquerdista maluco aí fica ostentando como se fosse uma defesa da liberdade, essa porcaria dessa revolução matou muita criança, muita mulher, muito idoso. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que estava lá na praça da guilhotina e ficava assistindo e aplaudindo as pessoas sendo decapitadas. Quando você para e vê essa injustiça acontecer e se silencia, sendo que você tem um poder de se comunicar, você tem um meio para se comunicar e você não faz nada, você anui com o mal, você anui com o terror. E é isso que está acontecendo, inclusive, com a bênção de outros órgãos e de outras empresas de comunicação. Opinião especial analisando e repercutindo a decisão do TSE que restringiu o trabalho jornalístico da Jovem Pan News. E ao longo da programação nós conversamos com muitos políticos, parlamentares e também com juristas, inclusive com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Se nós formos ao artigo 220, nós vamos constatar que há uma cláusula pedagógica que impede, inclusive, que se aprove dispositivo legal que implique embaraço à liberdade de informação jornalística. O que nós temos é um sistema constitucional de freios e contrapesos. E aí abre-se oportunidade, se alguém se sentir ofendido na honra, a responsabilizar aquele que haja praticado o ato no campo civil e penal.
Eu não compreendo como se possa, em pleno século XXI, em plena democracia brasileira, se cogitar de censura, se cogitar de uma tutela em relação aos eleitores. Felipe Monteiro, essa semana a decisão atingiu a Jovem Pan News. Na próxima semana, talvez um site. Na outra, uma emissora de rádio, um portal de notícias. Preocupa você esse precedente aberto? Não, é um precedente muito ruim. Não é? O ministro Marco Aurélio, ele foi muito preciso nas palavras dele. Né? Eu digo mais ainda. Essa decisão vai contra a jurisprudência do STF. Pasmem, né? O STF ele decidiu na DPF 130, que é a DPF que cuida da arguição de cumprimento de preceito fundamental, não é? Uma ação que foi proposta para o STF decidir sobre a questão da liberdade de imprensa, e o STF colocou a liberdade de imprensa como um direito, liberdade de imprensa e liberdade de expressão como um direito elevado do ponto de vista da hierarquia dos direitos fundamentais. Inclusive, ele foi claro, né, que não existe controle prévio da imprensa e que qualquer tipo de indenização tem que ser, ou sanção à imprensa tem que ser discutida a posteriori. Ou seja, o que a gente viu aqui na Jovem Pan foi uma censura prévia. Né? Eu nunca vi isso, é um negócio surreal, é um malabarismo assim, intelectual, judicial, que foge de qualquer racionalidade, né? Não existe o que foi feito aqui, não é? Então, assim, a decisão do TSE viola a decisão do Supremo Tribunal Federal, além de violar, claro, a Constituição Federal. É um absurdo. Outro ponto que eu queria deixar claro é o seguinte, né? Faz parte da política, do político, né? A ideia de exposição pública. Faz parte disso. Se o candidato não quer ser exposto, não quer ser criticado publicamente, sai da vida pública. Sai da vida política. É mais fácil, não é? Mas essa decisão era um retrocesso. É um retrocesso. E eu não entendo, cadê os outros meios de comunicação? Por que nenhum meio de comunicação colocou nenhuma carta defendendo a Jovem Pan, por exemplo? Porque não é a Jovem Pan que está sendo agredida. O que está sendo agredido aqui são todos os jornalistas. São todos os meios de imprensa. O que está sendo violado aqui é a imprensa livre. É um absurdo. É surreal. E todo mundo está calado. Todo mundo está calado. É revoltante. É revoltante o que está acontecendo aqui. Não dá para ser levado em consideração, levado a sério. Eu só queria fazer um registro, porque ao longo do dia, muitas entidades que representam veículos de comunicação de diferentes mídias se posicionaram repudiando a manifestação do TSE que restringiu a atividade jornalística do grupo Jovem Pan. Marco. Dá para fazer aí uma reflexão também com relação à postura de ministros que gradualmente foram intensificando ataques a influenciadores das redes sociais, jornalistas, órgãos de imprensa que não estavam aqui dentro do escopo do tradicional escopo da imprensa brasileira, né? Então a gente está falando de Alan dos Santos. Alan dos Santos teve que se refugiar nos Estados Unidos. Ele não consegue ver a filha dele doente há 2 anos. 2 anos. O Alan dos Santos não consegue falar com a filha há 2 anos. Daniel Silveira sofreu nas mãos também de perseguição de ministro. Oswaldo Eustáquio. Mas é sempre essa história, né? O Terça Livre, que é o canal do Alan dos Santos. Brasil Paralelo agora entrou também no bojo. E daí você começa a reparar o seguinte: está acontecendo com eles, está tudo bem. A grande questão que se coloca é isso daí não é uma coisa normal. Está fugindo totalmente do padrão decisório do TSE. O padrão decisório do TSE é muito simples, Daniel e Felipe. Ele vai julgar candidato. Ele vai julgar o tempo de inserção, de resposta, direito de resposta dentro dos candidatos, das campanhas de cada um dos candidatos. O que está acontecendo agora é algo muito estranho e pode se intensificar. Depois de 30 de outubro acabou. Uma ova que acabou. Uma ova que isso vai acabar. Não vai acabar nada. Se um candidato ganhar, isso vai piorar. Isso vai piorar.
não dá para saber o que vai acontecer. Então, a gente não está vivendo só a insegurança jurídica do momento, a ansiedade do momento, na véspera desse segundo turno eleitoral. A gente está vivendo uma ansiedade e um momento, né, de receio com o que vai acontecer para o Brasil nos próximos 4 anos. Porque se é uma perseguição já para onde você não tem a quem recorrer, porque percebam isso, muita gente vem falar para mim, Marco, como é que ninguém faz nada? Fazer o quê, meu caro? Impetrar um MS? Para quem? Onde? Vamos lembrar que é um órgão de cúpula. É o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Para onde que eu vou depois daí? Eu vou para o Supremo. E quem está lá? Quem está lá está abençoando esse tipo de decisão. Está aplaudindo esse tipo de obscenidade que a gente está vendo agora. Então, ou muda agora e só tem um caminho para mudar, ou não tem o que fazer. Felipe. Vamos lá, eu concordo com quase tudo que o Marco falou em relação a esse assunto, né? No conteúdo a gente concorda bastante, mas na forma a gente é um pouco diferente, né? Eu ainda acredito nas instituições, né? Eu realmente acredito que uma reclamação da Jovem Pan para o STF, né, com base na DPF 130, a tendência é o STF reverter essa decisão, porque é esdrúxula, vai contra a jurisprudência da Corte. Mas no fundo, Marco, é o seguinte, né, a gente tem que discutir uma questão mais profunda, né? A justiça eleitoral tem que ser discutida da forma que a justiça eleitoral está hoje aí, né? Ela não está funcionando mais, ela é uma justiça arcaica, é uma justiça que não consegue entender a dinâmica da contemporaneidade, né, com os blogs, com o Twitter, com a questão do fluxo de informação. Então tem que ter uma reforma profunda na justiça eleitoral, até rediscutir a justiça eleitoral também. E há um espaço também para a gente pensar na reforma constitucional do Brasil, que já é necessário há algum tempo. Felipe, né? Não, só antes de você entrar em reforma constitucional, não dá para aceitar o que você está falando como razoável, porque nosso passado recente mostra que o Daniel Silveira teve aí um voto só em favor dele. Um voto só. Esqueceram a imunidade parlamentar, formal e material. Esqueceram, ignoraram, pisotearam a imunidade parlamentar, que está lá na Constituição, é a mesma imunidade parlamentar da qual se utilizou agora Marcel Van Hatten no clipe que a gente viu antes. Jogaram fora. Existe um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, que arrola qualquer pessoa nesse país direto no Supremo Tribunal Federal. Isso é bizarro mesmo. Então não dá para falar que vivemos em tempos normais. Só que antes a imprensa inteira ignorava isso. O pessoal da imprensa trata quem está no inquérito das fake news, no inquérito do fim do mundo, como miliciano digital. Enquanto está cheio de miliciano digital do PT, derrubando um monte de perfil, fazendo um monte de denúncia, promovendo um descalabro na internet. Quer dizer, é surreal o que está acontecendo hoje no Brasil por conta disso. Quem está lá em cima não é que está numa bolha. Isso daí se chama hubris. É a síndrome da invencibilidade. Essas pessoas acham que ninguém pode fazer nada com elas. Marco, ninguém pode demovê-las do poder. Essa ingerência do Supremo é realmente um absurdo. Por isso que eu estou falando da reforma constitucional. O Supremo tem só que decidir questões constitucionais. Entendeu? Não tem que fazer inquérito, não tem que decidir sobre prisão em quarta instância, não existe isso. Né? Tem que só cuidar da questão constitucional. Mas você acha que isso vai partir de um momento de autocontenção deles? Eles ignoram o isso tem que ter uma reforma, tem que ser discutido pelo parlamento. Né? Ao invés de discutir, eu acho que é besteira, inclusive mais cedo eu estava conversando com um deputado do Novo, né, no Linha de Frente, né, ele falou que o Senado tem que começar a discutir impeachment de ministro. Isso para mim é o de menos. Isso para mim é desimportante. Para mim o importante, Marco, é a gente pensar na instituição, melhorar as instituições. A primeira instituição é criar regramentos, criar um check and balance, né, bem definido para evitar esses excessos. Né? E tem espaço, sim. STF só discute questões constitucionais. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga 5 casos por ano. A nossa Corte tem que ir no mesmo caminho. Né? Não é essa especificidade.
E isso que eu acredito. E digo mais, Marco, agora com o coração, né? Eu estava vendo a última pesquisa, né? Essa conduta contenciosa da coligação do PT, junto com alguns personagens, Janones, Jean Williams, Felipe Neto, né? Tá fazendo o PT, o Lula, cair aumentar a rejeição dele, né? Eu acho que o pessoal está vendo isso com muito péssimos olhos, né? Então é nítido esses erros, esses excessos de todos os lados, né? É impressionante, tem que mudar mesmo, concordo contigo. É isso, opinião hoje em uma edição especial repercutindo e analisando a decisão do TSE que restringiu a atividade jornalística da Jovem Pan News. Destaque final de Marco Antônio Costa. Marco, 40 segundos para você. Bem, eu gostaria aqui de me manifestar em sentido completamente contrário ao que tem acontecido. Acho que as pessoas elas têm que procurar outras pessoas aí que não querem participar desse pleito, que não querem participar da eleição agora, e convencê-las de participar e votar contra essa ditadura, de votar contra o arbítrio, de votar contra a censura. E é muito claro o caminho para você votar contra isso. Porque existe um lado que se beneficia disso, que promove isso, que fala em regulação das redes sociais, que fala em regulação da imprensa com base em fake news, e tem outro lado que rechaça isso. Nunca foi tão fácil identificar, né, essa distensão, essa luta que existe entre pessoas que querem o bem para o país e pessoas que querem o mal para os outros. Tá certo. Agora você, Felipe, para fechar, 40 segundos para a gente encerrar a opinião. Finalmente, uma pauta que eu e o Marco concordamos mais do que discordamos, né? Para você ver que esse excesso que o TSE fez ao amordaçar os jornalistas e a Jovem Pan é algo que realmente tem que ser rechaçado, é algo que não encontra qualquer amparo no ordenamento jurídico. Pelo contrário, viola frontalmente a Constituição, viola frontalmente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que são os princípios basilares da democracia, violando frontalmente a democracia, né? Então tem que realmente ser rechaçado.